Senhores professores, podemos começar. Bom dia, Sr. Candidato. Em primeiro lugar, quero agradecer aos membros do júri fazerem o favor de colaborarem com o Instituto Politécnico de Beja nestas provas e agradecer em meu nome pessoal e em nome da instituição que represento a vossa participação. Apresento os meus cumprimentos à direção do Instituto Politécnico, dos Institutos Politécnicos e da Universidade, das respectivas faculdades, e cumprimento os membros da assistência e desejo ao candidato as maiores felicidades na apresentação da lição. Portanto, como sabe, tem 30 minutos para apresentar a lição, depois fazemos a arguência. A arguência depois vai ser feita pelo Dr. Varejão, professor da Escola Superior Agrária de Coimbra, e a arguência da lição à tarde, que o senhor apresentará em meia hora, será feita pelo Dr. José Vicente Ferreira, da Escola Superior Agrária da Escola Superior de Tecnologia de Viseu. Os professores que pertencem ao júri são a doutora Ana Maria Carreira Lopes, está aqui à minha esquerda, da Universidade da Beira Interior, nós normalmente conhecemos como Universidade da Covilhã, o Dr. Carlos Afonso, que é professor da Universidade da Faculdade de Farmácia de Lisboa, a professora Idalina de Jesus Domingos, que é professora na Escola Superior de Gestão, Escola de Tecnologia de Gestão de Viseu, o professor Varejão, da Escola Superior Agrária de Coimbra, e o Dr. José Vicente Ferreira, da Escola Superior de Tecnologia de Viseu. Portanto, vamos começar. A minha lição tem o título de Problemática Ambiental do Biodiesel, uma perspectiva química. Portanto, faz parte da lição para as provas, terá o seguinte índice. Portanto, vamos fazer primeiro um enquadramento da lição, depois a lição propriamente dita terá uma parte de uma pequena introdução, vamos falar da produção de biodiesel, das vantagens e desvantagens do biodiesel, a situação atual do biodiesel, em relação ao biodiesel, que soluções é que temos para o aumento da procura que se verifica em relação ao biodiesel, algumas considerações finais e a bibliografia. Este tema é justificado em parte pela sua atualidade, ou seja, há bastante polémica, existe bastante polémica, tendo em conta as alterações climáticas que estamos a sentir, já podemos dizer isso, não é? Mas, por outro lado, também existe a percepção que os motores a combustão são poluentes e são parte da contribuição para este aumento dos gases de efeito de estufa, ou seja, para as alterações climáticas. E, portanto, nesta lição, eu queria discutir essa parte. Por outro lado, também queria demonstrar que a química pode dar um contributo importante para a resolução ou para a atenuação deste problema. Não quer dizer que resolva tudo, não há milagres, mas pelo menos na atenuação, como vamos ver mais à frente, a química pode dar uma resposta, podemos dizer, sustentável a um problema ambiental. Então vamos discutir a problemática do biodiesel de um ponto de vista, por um lado, ambiental, mas também de uma perspectiva química, porque é importante, a química é importante na resolução de problemas e de compreensão dos alunos pelas situações que lhes vão surgindo e, portanto, e para compreender, mas primeiro que isso para resolver os problemas, têm que compreender as tecnologias envolvidas. A lição é a parte teórica de uma aula de 4 horas de valorização dos resíduos, é uma aula real,
é tão real que eu, para o próximo semestre, esta lição que eu vou dar aqui está pronta a ser aplicada na própria aula. Faz parte da evolução que a disciplina tem tido desde que foi criada e que começou a falar aqui nesta escola em biodiesel em 1999, que ainda se falava muito pouco, mas já se começou a falar, e esta disciplina, a evolução do conhecimento tem sido tão grande que todos os anos eu praticamente tinha que adaptar a disciplina. E esta é mais uma adaptação que eu com muito gosto fiz. Portanto, a disciplina, então, como eu disse, são 4 horas, é uma disciplina do terceiro ano de curso de Engenharia Agronomia. Em termos do plano, como é que isto que eu vou dar se integra na aula? A aula, como eu disse, é uma aula de 4 horas, ela teoricamente até é 3, mas é de 4 por causa do estágio dos alunos, e portanto, encurtou-se as semanas, aumentou-se para 4 horas. Na primeira hora e meia, dependendo também da interatividade com os alunos, vamos fazer esta apresentação e vamos discuti-la. Numa segunda parte, haverá pesquisa por parte dos alunos, com o apoio do professor, sobre novas vertentes, assuntos que interessam mais, sempre relacionados com a matéria, se há estudos de caso, principalmente casos concretos, de utilização de uma simples piscina, por exemplo, a valorização de resíduos que possa haver numa simples piscina, aqui perto, na Vidigueira, em Alcácer, que fazem essa valorização. Portanto, a pesquisa pelos alunos de assuntos de interesse deles. Depois, na última parte da aula, haverá uma apresentação por parte dos alunos, na própria aula, e a discussão feita entre os alunos, professores e vice-versa. Portanto, terá essa parte. A lição, o enquadramento desta lição da disciplina é uma fase mais adiantada da unidade curricular, após terem sido dadas as matérias correspondentes à energia. Que matérias são essas? Por exemplo, fontes de energia no planeta, a situação energética em Portugal e no mundo, a limitação de certas fontes energéticas fósseis mais usadas e os efeitos desta no clima, para eles terem a percepção da necessidade de valorizar resíduos, e neste caso, valorizar resíduos para produzir um biocombustível. Então, como consequência, seria a utilização de energias renováveis, a utilização mais eficiente da energia, que muitas vezes se esquece, e valorizar resíduos, a própria valorização de resíduos, que no fundo é o nome até da própria disciplina. Isto porquê? Porque constatou-se que há limitação das fontes de energia fósseis e das matérias-primas no planeta. O planeta é limitado, portanto, é redondo, tem fim, e, portanto, temos que ter esse cuidado. A parte destas matérias lecionadas, temos, do ponto de vista pedagógico, e eu considero sempre isso muito importante, que esta lição potencia não só a capacidade de síntese, isso é normal de se dizer, mas uma coisa muito importante, que eu acho que falta muito aos alunos hoje em dia, o espírito crítico. E por isso vão ver uma fotografia que eu ponho no fim, que é para os despertar, para os explicar. Porque os alunos são muito passivos, aceitam tudo. Eu digo isto a eles sem problema nenhum. Quando digo aceitam tudo, há um resultado estranho do Excel, eles fazem copy-paste, estamos na época do copy-paste, eles fazem copy-paste e põem lá. Portanto, eles têm que ser críticos com o trabalho deles, em primeiro lugar, e também com o trabalho dos outros. Por outro lado, eu quero mostrar também neste trabalho que a química vai ser importante. A química não vai ser uma disciplina. Eu podia aqui pegar numa área de química, apresentar uma área de química que até é a minha formação, mas e porque estou no Politécnico, eu quis aplicar a química a algo, a uma coisa concreta. E, portanto, quero mostrar a eles que a química não foi só a matéria que se fez no primeiro ano, ou no primeiro ano, quanto muito, e a seguir esqueceu-se, postulado, já não interessa mais. Isto vai-lhes demonstrar que eles vão ter que se lembrar daquelas matérias básicas que deram no primeiro ano. Porque depois do seu trabalho, para a tomada de decisões, eles vão ter que tomar decisões com base, por exemplo, na química, ou na física, ou em muitas áreas. Não é? Não esquecer também que muitas das consequências nefastas para o biodiesel e para o meio ambiente podem ser evitadas, ou podem ser diminuídas, recorrendo então a processos químicos alternativos que hoje vamos ver. Portanto, esta aula terá esta apresentação,
e depois terá um documento escrito que os alunos terão à disponibilidade. Para quê? Para depois poderem fazer uma melhor reflexão, para depois poderem estudar, se quiserem dar uma avaliação. Portanto, este documento será um documento escrito para eles poderem mais tarde refletir. Quanto à lição, então, propriamente dita, em termos de introdução, vamos já dizer o que é o biodiesel. Portanto, na primeira geração, e depois vamos ver o que é isto de primeira geração ou outras gerações, é um líquido quimicamente constituído por ésteres metílicos ou etílicos e pode ser derivado de várias matérias-primas renováveis. Pode ser derivado de óleos vegetais, provenientes de diversas plantas, colzas, girassol, ricino, soja, palma, algodão, etc. Óleos alimentares usados, a não ser mais importante, e gorduras animais. Este combustível pode ser usado sem puro, chama-se B100, ou BXX, que será, se for 30%, será B30. Existiam antes foram testados antes diferentes métodos de aplicação do óleo, como por exemplo o uso direto de óleo. Ainda há pouco tempo era possível alguns carros mais antigos a diesel usarem óleo diretamente. Quando foi a crise anterior a 2008, houve colegas meus que usavam óleo e iam ao supermercado comprar óleo, nos motores mais antigos usavam óleo diretamente. Só que isso traz problemas, traz acumulação nos injetores. Hoje em dia, com os carros novos é impossível fazer isso com os motores de injeção, porque dá acumulação de carvão. Mas houve outras alternativas. Houve microemulsões, por exemplo, de mistura de partículas dispersas no álcool, houve cracking térmico, houve óleo vegetal e houve a transcarificação, que é uma das coisas que vamos abordar hoje. E a última técnica, é o causamento de problemas. Esta frase, o uso de óleos vegetais para combustíveis motores, pode parecer insignificante hoje, mas tais óleos podem se tornar, no correr do tempo, tão importantes como os próprios produtos de carvão dos nossos dias. Esta frase não foi dita ontem, não foi dita anteontem, por isso, em parte podia ter sido dita. Foi dita há mais de 100 anos por um senhor que inventou o motor diesel chamado Rudolf Diesel. Portanto, ele apresentou na exposição de Paris, de 1900, este motor a diesel, funcionava ao óleo de amendoim, que tem o expoente máximo na Torre Eiffel. Nos anos 70, com a primeira crise do petróleo, começaram-se também a adicionar outros óleos ao gasóleo, como por exemplo nas Filipinas óleo de coco. Portanto, no fundo, queremos demonstrar que isto não é uma descoberta nova. O que estamos a fazer é um melhor aproveitamento da energia. É claro que comparar o biodiesel com o óleo, o biodiesel é uma evolução, permite um melhor rendimento, permite menos problemas de motor. Portanto, tem melhores propriedades físico-químicas que a utilização direta dos óleos vegetais, por exemplo, evitando a acumulação dos injetores porque é mais viscoso e, portanto, é uma evolução. Por outro lado, na União Europeia, o setor dos transportes é o setor que tem crescido mais em termos de emissão de gases de efeito de estufa. Em 90, era responsável por cerca de 15% da emissão de gases de efeito de estufa. Em 2014, já era responsável por quase 25% dos gases de efeito de estufa. Como é que queremos resolver este problema? Como é que queremos resolver estas emissões? Usando veículos mais limpos e eficazes, por exemplo, elétricos. Mas temos aqui um problema. Também temos que a energia elétrica é como nós no laboratório. Pomos para o esgoto, nunca mais vemos, não interessa. A energia elétrica é nós recebemos da tomada, mas não sabe o que é que está por trás. Não sabe se está a energia nuclear, se está centrais termoelétricas, a carvão, não se sabe isso. Portanto, ter cuidado às vezes também passa-se a mensagem que a elétrica é livre. Por outro lado, também podemos utilizar biocombustíveis, que vão possibilitar a redução deste gás de efeito de estufa. Esta redução é feita tendo em conta também o ciclo de vida da planta. Se a planta, no seu crescimento, absorveu CO2 para crescer, tendo isso em conta, esse CO2
segundo muitos estudos, até é superior ao CO2 depois libertado na combustão. E, portanto, o balanço é favorável. Mas, se utilizarmos resíduos, como os alimentares usados, resíduos animais, agrícolas, essa contabilidade ainda é superior, porque não se tem em conta também o CO2 que foi libertado no seu processamento, na sua produção, etc. A produção de biodiesel. Em Portugal existiam em 2014 cerca de 8 produtores de biodiesel. Eles estão mais ou menos distribuídos quase por todo o país, exceto aqui na parte mais sul. Estão mais na zona litoral, embora haja alguns mais no interior, como por exemplo aqui a fábrica de Torrejana em Torres Novas. A distribuição, há um conjunto de fábricas maioritárias que produzem mais ou menos a mesma quantidade, a mesma porcentagem de biodiesel, e depois há duas aqui mais pequenas. Algumas até se dedicam mais, como aqui no Norte, dedica-se mais à produção a partir de óleos usados. Há depois outras produções locais, a nível, podemos dizer, camarário, a nível de juntas de freguesia, a nível até de próprias empresas usando os seus resíduos, etc. Mas em Portugal a produção começou em 2005. Em termos de produção, portanto, esta transferificação já é conhecida há centenas de anos. Portanto, nós temos, a partir da agricultura, produzindo sementes, extraímos o óleo, vamos obter óleo para a produção de biodiesel, ou a partir de recolhas de gorduras animais, em que, devido à acidez, era conveniente fazer um pré-tratamento, neste caso da esterificação dos ácidos gordos, livres, e na recolha de óleos alimentares usados. Muitas vezes o que se tem que fazer, ou filtração por causa dos restos, normalmente pega de partes sólidas, restos de batata frita, restos de sólidos, panados, por exemplo, e também é importante retirar a água, porque a água é um problema na produção de biodiesel, porque vai provocar a formação de